A primeira diz respeito ao tarifaço de Donald Trump, né? Donald Trump disse em rede social que os pecuaristas dos Estados Unidos estão indo bem agora por causa do tarifaço de 50% imposto aos produtos brasileiros, incluindo a carne. O presidente norte-americano afirmou ainda que, se não fosse por ele, os pecuaristas ainda estariam na terrível situação que vivem há 20 anos. Mas, de olho na inflação, ele também afirmou que o aumento das tarifas gerou da inflação que o aumento das tarifas gerou no país. Trump também destacou que seria bom que os preços da carne diminuíssem. Salto, boa tarde, seja bem-vindo. Bem, este é um indicativo de que ele não deve mexer muito com relação à tarifa da carne, ou a carne é uma coisa que ele não vai mexer? Porque, assim, ele ponderou dois aspectos. Ele colocou, os pecuaristas norte-americanos têm que estar felizes porque este protecionismo, né, baixado assim por mim, melhorou a vida de vocês. Mas, por outro lado, ele falou, só que a carne está cara e isso pode causar um problema, né, para a inflação e tudo isso mais. O que ele quis dizer com isso? Boa tarde, Sakamoto, Daniela e Carla, e a todos que estão nos assistindo. É o Trump brigando com a lógica mais básica da economia, que são as leis da oferta e da procura. Se ele restringiu a oferta ao criar um desincentivo à compra dos produtos brasileiros, obviamente que o preço vai subir, porque os produtores daquele país não vão ter capacidade para suprir essa necessidade frente à demanda que não diminuiu. Então, o que ele comemora que os produtores estão felizes, mas olha, o preço está aumentando, precisa fazer alguma coisa. Ele precisa sentar à mesa de negociação e ceder em parte ao tarifaço que ele impôs para esse produto. E, nesse aspecto, a perspectiva de um diálogo direto dele com o presidente Lula, que deve acontecer aí nos próximos dias, pelo que está noticiado, e também as conversas que já aconteceram, como, por exemplo, do chanceler Mauro Vieira com o secretário de Estado Marco Rubio, são notícias promissoras. É possível que desse diálogo saia algo de positivo para produtos específicos que são importantes para nós, do ponto de vista do fluxo de exportação, e também para eles, porque a inflação lá está pressionando. E isso é um fator de popularidade importante para qualquer presidente em qualquer lugar do mundo. Também tem outra pauta que eu também queria jogar para o Salto, aproveitando que ele está aqui, que é a questão da nova proposta, né, de uma medida provisória para tentar fechar as contas do governo no ano que vem, né? A equipe econômica do governo federal vai dividir em duas uma proposta para ajuste do orçamento para 2026. A ideia é fazer dois projetos, um de controle de gastos e compensações tributárias e outro sobre a tributação de bets e fintechs. De acordo com a chefe da redação de Brasília, colunista do UOL, que está aqui, Carla Araújo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já discutiu as propostas com o presidente Lula e gostaria de enviar o mais rápido possível ao Congresso, mas a Casa Civil acha que ainda são precisos alguns ajustes antes da votação. É claro que a Carla e a Dani vão ter tempo para discutir isso, mas eu queria aproveitar o Salto. Salto, esse formato de proposta, né, de fatiando em dois, é a melhor forma? O governo vai enfrentar os mesmos problemas que enfrentou antes? Eu vejo da seguinte maneira, o erro do governo foi mandar uma medida provisória que tinha muitos temas, né? Então, como ela tinha muitos temas e temas não triviais, acabou-se ali criando uma espécie de confluência de poderes de veto, seja pelas pressões que vieram dos setores afetados, como também pela própria política que se organizou para derrubar, na verdade, para retirar de pauta e deixar que vencesse o prazo. Então, agora, essa coisa de dividir e tentar peneirar um pouco o texto original da medida, transformando em projetos de lei, é uma boa ideia, a meu ver. O que acontece é que você vai ter um projeto que vai cuidar da tributação das bets e das fintechs, que me parece um tema mais palatável, onde dificilmente a opinião pública vai se colocar contrária, e também o Congresso, para os parlamentares, é difícil ser contra isso. E o outro projeto de lei que vai tratar daqueles temas de gastos públicos
que estavam contidos na medida provisória original. Eu vejo com bons olhos essa estratégia. Ela não é suficiente para resolver o problema do orçamento do ano que vem, mas é um passo importante. Felipe Salto, colunista de economia do UOL. Felipe Salto, muito obrigado pela participação aqui no UOL News nessa tarde de quarta-feira. Eu que agradeço. Um abraço a vocês. Obrigadão.